Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Guia de Profissões do Mande Bem no Enem. Esse é um evento oferecido pelo Centro Universitário Senac e nós estamos ao vivo aqui do campus Santo Amaro e vamos entrevistar hoje, sim, o Rick Freitas, ele que é um profissional da área do design. Você já vai descobrir um pouquinho mais sobre o Rick. A gente vai bater um papo descontraído, um papo tranquilo sobre as profissões e a dele é designer de interface. Já parou para pensar o que é isso? O que será que faz um designer de interface? Pois é, a gente vai descobrir sobre isso e sobre muito mais aí, como é que o Rick começou, como ele se interessou por essa área. Ele está aqui com a gente, Rick Freitas. Bem-vindo, boa tarde, Obrigado. Tudo bem? Obrigado, Roberta. Boa tarde para todos que estão assistindo aí. É um prazer estar aqui. Legal. Podendo compartilhar um pouco dessa história de design de interface. Que é isso. Antes da gente contar um pouquinho da tua história, Rick, vamos explicar primeiro ponto para o pessoal de casa, o que é um designer de interfaces. Tá, antes de explicar, eu vou dar uma dica para quem escolher design de interface. Certo. Tá? Nunca tente explicar para sua família o que é, tá? Não vai dar certo, já desiste. O que é um designer de interface? Só segue a sua profissão, né? Você falava assim, olha mãe, eu escolhi ser designer de interface. Você não quer trabalhar, filho, não quer arrumar um emprego, é sempre assim. Entendi. Então, desiste de explicar e segue a carreira, segue o trabalho, que a realização vem do próprio trabalho mesmo. Muito bem, então a primeira dica do Rick é não tente explicar para a sua família o que seria um design de interface. Agora, explica pra gente, né? Explica para o pessoal de casa que vai fazer o Enem, o que é um designer de interface, hein? Legal. O design, como um todo, né? O design ele tem várias ramificações, várias áreas. Certo. O design de interface, ele é uma das áreas do design, né? O design é um projeto, é pensar em uma solução como um todo, né? É criar um produto, dar forma para as ideias. Eu gosto dessa frase que se fala bastante no meio. Dar forma para as ideias. A função do design é dar forma para as ideias e dar função às formas. Vamos dar um exemplo, Rick, para o pessoal de casa ficar mais esperto. Exemplo, essa cadeira que você está sentada aí. Houve um designer que pensou nela. Certo. Né? Um exemplo é a mesa que está aqui na nossa frente. Enfim, todos esses artefatos que nos cercam. Eu costumo dizer que a vida é cercada pelo design. Né? A própria construção do mundo é um projeto, é um design. E design de interface? Vamos lá. A interface, a gente pode pensar nela para simplificar como uma superfície, uma camada. Né? Tá. Quando você vai chamar o elevador, você não vai fazer que nem o português lá, elevador, né? Cara, elevador. Você vai fazer o seguinte, você vai apertar o botão. O botão do elevador, ele é uma interface. Né? Ele tem uma setinha lá pensada para indicar assim, olha, a setinha para cima, o triângulo para cima, ele sobe. Para baixo ele desce. Isso é design, isso é uma comunicação. Né? No caso do botão, ele é um design, ele é uma interface, porque ele intermedia, ele faz uma ponte do contato entre o usuário, que sou eu, que vou subir, e a máquina, que é o mecanismo do elevador. Então, por exemplo, se você está em casa, aí você tem aquele controle remoto, você fica horas para achar o botão do mute, né, de repente, ou para achar outro. Quando a gente não acha fácil... É que não foi um design muito bem pensado, né? Tá. Normalmente, assim, as empresas de eletrônicos, enfim, eles têm excelentes profissionais que dificilmente isso vai acontecer. Mas por aí você percebe a importância do design, né? O design está relacionado com tudo que nós fazemos. Um design mal pensado, um projeto mal realizado, mal executado, ele pode atrapalhar muito não só a comunicação, mas também a função daquele objeto, daquele aparelho, pode atrapalhar a vida das pessoas. Então, o design ele é extremamente importante. A parte de design de interface, ela é ainda pouco conhecida, porque a tecnologia, enfim, na história da humanidade, é algo recente, relativamente recente, comparada às outras áreas. Né? Então, a tecnologia, principalmente a tecnologia da informação, tudo é muito recente, tudo está sendo ainda muito estabelecido, estão sendo colocadas algumas regras, alguns princípios, algumas coisas, mas ainda a gente brinca falando que as pessoas não sabem, porque realmente elas não sabem. Quem sabe daqui a um futuro próximo, as crianças já estão nascendo, mexendo em celular, em dispositivos eletrônicos, que elas vão futuramente, com certeza, saber o que é um design de interface, o que é um design de interação, até porque a profissão tem crescido muito. Certo, muito bem. Tá?
Gostei, Rick. Agora que a gente entendeu um pouquinho mais sobre o que é o design de interface, vamos saber, eu quero saber, Rick, quando você era adolescente lá, como é que você começou? Como é que começou a tua vida, assim, antes de você pensar que gostava de mexer com computador, com design, antes disso, como é que era a tua adolescência? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, como todo adolescente, igualmente a todo adolescente, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Tá. Né? Então, e você começou trabalhando com o quê? Eu comecei a trabalhar, eu comecei como office boy. Né? Legal. Meu primeiro emprego foi como office boy, que inclusive, talvez até foi um contato importante que eu tive com esse ambiente de internet, porque eu não tinha computador em casa na época que eu comecei. Né? E aí, eu usava o computador na empresa, foi onde eu descobri a internet. Né? Eu comecei na internet. E aí eu lembro que eu criei meu e-mail no Bol, né? E até hoje eu guardo com carinho, com recordação, que foi o primeiro e-mail que eu tive. Hoje eu tenho uns 150, mas o do Bol eu não vou desativar jamais, porque Legal. foi o primeiro, na época que os e-mails eram pagos, né? Então o Bol era o Brasil Online, o e-mail gratuito. E aí eu comecei minha vida na internet através da empresa, né? Da empresa que eu trabalhava. Então quando não tinha trabalho para fazer, eu ficava lá mexendo no computador. Só que isso começou a se tornar um vício, né? Começou, eu não vou dizer um vício porque pode ter até uma conotação ruim, mas começou a se tornar uma satisfação maior do que o trabalho, né? Então eu gostava mais, não quando eu estava na rua, mas quando eu estava lá no computador. E eu usava em excesso, eu adorava piada, mandar piada, mandar correntes. Você mandava muita piada, né? Todo dia. Assim, eu tanto mandava quanto recebia, eu ficava procurando piada e coisa engraçada na internet. E aí eu pegava o e-mail das pessoas que trabalhavam comigo, depois os meus amigos que já tinham oportunidade de ter um computador, e eu mandava piada todo dia. Então eu fico pensando assim, todo mundo tem aí um cara que você olha aquela quantidade de piadas e você fala, meu, esse cara não tem o que fazer, ele fica o dia inteiro mandando piada, corrente, vídeo, não sei o quê. Esse cara era eu. Esse cara sou eu, então, né? Então, de office boy, você não tava todo eu enrolava. Ou eu fazia o trabalho muito rápido para poder voltar para a empresa e usar a internet, ou eu atrasava o trabalho para poder ficar na internet. Isso começou a me gerar até alguns problemas no trabalho. Claro. Começaram a tesourar a minha internet, a bloquear. Claro, né? Justo. Afinal, o meu trabalho não era ficar na internet, né? Só que eu não estava me dando conta disso. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a dar um jeitinho de escapar ali pela tangente, usava escondido, usava no computador de outras pessoas, pegava uma senha ali de alguém e usava. Alta periculosidade. Totalmente. E não façam isso, viu, gente? Não façam isso em casa. Se você trabalha de office boy hoje, por favor, não siga meu exemplo, porque eu me dei mal por causa disso, né? Que horror. E aí, continua. Não, e aí o que acontecia assim, o pessoal meio que o chefe me dava um pito, pô, meu, você tá na internet aí. Passava um pito, em alguns casos me dava até advertência, aquela coisa. Ok. Junto um pouco com a imaturidade da idade, né? Claro. Então, o mundo se descortinou quando você então trabalhava de office boy. Exatamente. Ok, o tempo passou, você resolveu fazer vestibular. O que aconteceu? Na verdade, assim, acontece muito das pessoas irem por um extremo, que é a questão da grana. Financeira. Quer dizer, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter um emprego. Né? Aqui, principalmente aqui no nosso país, a gente não tem essa cultura de se fazer o que realmente te dá prazer, procurar alguma profissão, alguma atividade na qual você se identifique. Exato. E isso acho que é uma coisa... Isso é muito importante porque aquilo que você vai escolher para trabalhar é o que você vai fazer uma boa parte da sua vida, um bom período da sua vida. Exatamente. Né? Então, se você escolhe uma coisa que você não gosta muito, mas por causa do dinheiro, pelo retorno financeiro, como é que vai ser isso, né? Tem pessoas que priorizam mais isso, o retorno financeiro, que se sentem satisfeitas com isso e que é ok. Mas tem pessoas que eu acho que como eu e como você, que se não trabalhassem com o que gostavam, com o que gostam, né? Eu estaria doente, por exemplo, eu acho. A pessoa que não trabalha com o que gosta, ela fica integralmente insatisfeita. Exato. Tá, então ela vai lá nas redes sociais reclamar do trabalho, reclamar do chefe, tá sempre de mau humor, tá sempre odiando a segunda-feira e adorando a sexta, né? Ela tá sempre limitada naquele período de descanso que ela tem, ela não se diverte com o trabalho. Eu acho isso uma pena, né? É uma pena que pessoas
tenham que trabalhar assim por causa da questão do dinheiro. Muito bem. Aí você resolveu fazer vestibular, ele fez um primeiro vestibular, pessoal, que foi para administração, foi isso? Administração de empresas. Como eu estava na área e eu tinha essa mentalidade da grana, eu falei, eu preciso crescer na área. E de fato, de office boy eu fui promovido para auxiliar administrativo, depois fui para a área comercial, comecei a crescer. Tua carreira foi crescente? Foi crescendo, até porque eu fui trabalhando, né, mostrando um potencial, deixava a internet um pouco de lado para trabalhar. Tá. Mas nunca saiu de mim esse gosto pela internet, né? E aí, eu comecei a fazer faculdade de administração. Você fez Enem? Fiz o Enem. Né? Legal. Fiz o Enem e, inclusive, foi uma boa oportunidade de inserção nesse ambiente acadêmico para mim. Bacana. Né? Porque, na minha época, as coisas eram mais difíceis, né? Financeiramente falando. As faculdades não eram um pouco acessíveis, elas eram mais caras, né? Então, o Enem foi uma excelente oportunidade para mim, para eu ingressar na faculdade, só que eu escolhi o curso de administração por causa dessa mentalidade. De ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e de ter um emprego estável, de estar dentro do mercado. Exato. Enfim. Falando nessa estabilidade financeira... Bom, fazendo o curso de administração, eu fui passando por outras empresas e decidi prestar concurso público, justamente pensando na estabilidade. Exato. E aí eu passei a ser funcionário público estadual. E você trabalhava onde? Eu trabalhava no Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas. Fazendo o quê? Qual era a tua função? A minha área administrativa, eu era um oficial administrativo. O que faz um oficial administrativo? Bom, ele cuida da parte de cadastro, ele cuida da parte de matrículas. Ou seja, você não saiu do computador, você continuou no computador. Não saí. Porém, é interessante que mesmo trabalhando, mesmo mantendo essa parte do computador, eu não estava feliz. Eu estava em contato com o computador o dia inteiro, mas meu trabalho era muito burocrático, era muito ali sistemático, né? Então eu fazia a mesma coisa sempre e tal. E a minha válvula de escape, a minha saída era a internet. Então eu também comecei a ter problemas pelo excesso de uso da internet no hospital também. Também. Entendi. Então o pessoal me bloqueava, eu ia lá dar um jeito de usar, enfim. Agora, Rick, deixa eu perguntar uma coisa para você, porque isso deve ser uma dúvida, acho que as pessoas que vão fazer Enem agora, né, que estão buscando uma faculdade, uma formação, também podem ter esse questionamento. Então você escolheu prestar um concurso público, passou porque tinha esse sonho de ser financeiramente estável. Né? E começou a trabalhar e estava trabalhando. Onde foi o momento que você se deu conta de que somente essa parte financeira, né, essa estabilidade financeira não te traria felicidade? Ou você estava infeliz? Como é que você estava? Como é que deu esse clique em você? Eu estava infeliz, estava estressado, reclamava, eu não achava que ganhava o suficiente, mas também não conseguia viver sem aquela grana. Né? E realmente esses são os sintomas de que você está fazendo a coisa errada, né? Então, quando isso começou a afetar muito na minha disposição, na minha relação com os amigos, com a família, no meu humor, né? Eu falei, não é por aí, eu tenho que fazer o que eu gosto, né? E como é que você sabia que era isso? Bom, quando eu era office boy, eu fiz um curso no Senac, no campus Lapa, lá na Escipião, que era o antigo Centro de Comunicação e Artes. E eu fiz um curso voltado para a área de publicidade, porque eu sempre gostei dessa parte de comunicação. E o Senac é referência nisso, né? Exato. Então eu fui para lá e fiquei encantado com a estrutura. Primeiro contato que eu tive com toda aquela tecnologia, aquela área de profissionais e cursos diferentes, totalmente diferentes da área que eu estava, né? Então eu fiquei encantado, só que naquela ocasião eu não pude fazer a faculdade de design ou de publicidade imediatamente. Você fez um curso livre lá? Fiz um curso livre. Então eu fiquei, mas eu gostei tanto que eu falei, ainda vou fazer isso, ainda vou ter essa oportunidade de fazer. E fui para outro caminho. De repente, através do Enem, surgiu essa oportunidade de pleitear uma vaga no curso de design. Então, do Senac, né, que eu já conhecia o Senac. Você escolheu o Senac? Você quis estudar aqui? Você queria estudar aqui? Eu queria estudar aqui. Minha meta era estudar aqui. Eu poderia até ter feito outras faculdades, mas eu não estaria totalmente realizado, porque a ideia que eu tinha do Senac era uma coisa muito definitiva. Eu preciso fazer Senac. Né? E eu via o comercial na televisão, eu falava, pô, eu tenho que ser um cara desse, né? Legal. E aí... E hoje você se sente um cara desse? Eu me sinto um cara desse. Tá, não legal. só por ter feito o Senac, mas por ter
escolhido e estar tendo a oportunidade de trabalhar numa área que eu gosto, conhecer pessoas incríveis que trabalham comigo, que são meus amigos hoje, que estudaram comigo. Tá feliz hoje? Muito feliz, muito feliz. Eu acho Legal. que hoje, assim, em termos de felicidade, eu alcancei. Não alcancei em termos de grana ainda, mas Claro. em termos de Mas está felicidade. satisfeito com a sua escolha? Total, total. Certo. Aí você resolveu, então, mudar do curso de administração para a faculdade aqui do Senac. Exatamente. Isso foi um desafio, porque eu não tinha experiência na área ainda. Eu teria que começar com... Igualmente, todo mundo começa, né? Como todo mundo começa, eu teria que começar trabalhando como estagiário, né? Para aprender, enfim. Certo. Mas peraí, Rick. Na hora que você estava lá escolhendo o curso que você ia mudar, porque você ia mudar de curso, como é que foi isso? Por que você escolheu designer de interface? Como é que foi isso? Como eu te falei, eu sempre gostei da área de comunicação, né? Essa área de publicidade. Então, a primeira opção que eu tive foi o design gráfico, que é uma das áreas do design, é a parte de comunicação visual. Né? Então, comecei a pesquisar mais sobre o curso aqui no Senac, que inclusive é um dos melhores que tem, né, de comunicação visual. Só que é um curso muito disputado, muito concorrido. Né? Então, eu de imediato não tive a oportunidade de transferir lá meu curso de administração para o de comunicação visual. E aí, lá no meio da pesquisa, acabei vendo o curso de design, bacharelado em design com habilitação em interfaces digitais. Aquilo me chamou a atenção porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiz orientação vocacional, fiz teste, e eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Disso. Né? Certo. E eu falei, pô, que interessante, será que é design? Será que está dentro do que eu quero fazer? E comecei a pesquisar sobre, era um curso muito novo, se eu não me engano, eu era a segunda ou terceira turma desse curso, quando eu entrei, e resolvi arriscar. Né? E aí entrei no curso e foi a partir daí que eu também comecei a aprender o que é o design digital, que agora tem crescido. Agora me conta uma coisa, Rick, quando você entrou aqui na faculdade, né, como é que foi? Quais eram as suas expectativas na época, né, sobre uma nova faculdade, né, sobre uma nova universidade, na verdade, sobre o curso? Quais eram as suas expectativas, assim, você lembra disso? Você lembra a primeira vez que você veio aqui? Como é que foi isso? Lembro. Para mim era tudo novo, porque eu era de uma área totalmente diferente. Então eu não tinha contato com ferramentas gráficas, não tinha contato com os computadores que a gente tem, com a infraestrutura que tem aqui. Certo. A gente teve muita coisa legal, aula de desenho, coisas que eu já gostava, eu passei a resgatar, né? E isso foi muito legal, foi muito importante, porque aumentaram as minhas expectativas em relação à profissão. Né? Então eu passei a acreditar mais na profissão. No começo eu não entendia muito o curso, eu fui entender lá do meio para o final e entender realmente a importância do curso e a importância, como é promissor esse mercado do design digital. Quando você diz que você não entendia, você diz o que com isso? Eu ainda estava com a dúvida que muita gente pode estar agora, o que é design de interface, né? E a gente... O curso ele é um curso muito completo, abrange bastante coisa. Eu estava focado, achando que eu ia trabalhar com aquela coisa de criação, de comunicação visual, de publicidade e tal, mas o curso de interface ele é algo além disso. Ele te mostra realmente a tendência que é o mercado digital. Uma gama de possibilidades, eu acho, né? Exatamente. Do mercado digital. E o mercado digital é uma tendência, né? Então... Que legal. Acho que, de repente, para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor, conta pra gente, assim, Rick, como é que é o teu dia a dia? Como é que foi isso? Você entrou na faculdade e você começou a estagiar, certo? Eu estou tentando seguir uma linha um pouco cronológica, porque você também tem outra empresa, você tem uma série de coisas para contar pra gente. Então, para o pessoal de casa também perceber esse desenvolvimento, como é que se deu, né, essa linha do tempo da tua vida. Então, você entrou aqui no... Será que você começou a fazer estágio a partir de qual semestre? A partir... não lembro o semestre, mas foi no comecinho. No início? No início. E você começou a trabalhar com o quê? Aonde? Assim, eu tive que tomar uma decisão de pedir as contas do serviço público. Menino, isso é que eu queria perguntar. Porque você tinha lá o fixo de ser funcionário público, trabalhando no Hospital das Clínicas, tecnicamente com uma estabilidade financeira e tal, e de repente mudou de área, mudou de faculdade, e aí? Todo abandonou? Mundo achou que eu tava louco, né? Como você vai fazer isso? Você vai pedir as contas?
que você está fazendo? E eu tinha, enquanto eu estava no hospital, eu tinha mandado alguns currículos para conseguir vagas, né? Para conseguir vagas de estágio. E fui chamado para trabalhar numa faculdade, né? Nessa área de design. E recebi essa proposta, aceitei, falei, vou pedir as contas. Era um pouco mais que um terço, era, sei lá, era muito pouco, era metade do que eu ganhava. Uma ajuda de custo, digamos assim. Era uma bolsa auxílio, como eles chamam. Certo. E eu falei, pô, vou arriscar, vou dar uma segurada. Falei com a minha mãe, tô a fim de fazer isso. E a tua família, como é que foi nisso? Então, tiveram uma participação, minha mãe, né, ela teve uma participação muito grande nisso, porque ela me incentivou, né, ela não colocou barreira nenhuma, ela falou, filho, se é o que você quer, se você tem certeza, eu confio em você, acho que você vai conseguir. E aí, com aquela segurança, eu arrisquei, pedi as contas do hospital e na mesma semana que eu estava fazendo o processo de seleção para entrar nesse trabalho, eu recebi uma outra proposta para trabalhar numa empresa de sistemas. E foi muito legal, porque foi uma oportunidade diferente, inclusive de mostrar como esse mercado digital é diferente. Porque você trabalha com internet e tecnologia, é diferente de você estar ali mexendo com papel ou lidando com pessoas, é totalmente diferente. Então eu tive a oportunidade de trabalhar home office. Então eu trabalhava em casa, justamente por causa da tecnologia da informação. Então eu tinha lá a minha forma de prestar conta do meu trabalho, de enviar o meu serviço, eu não precisava ter um E o que você fazia nessa empresa de sistema? Design. Eu comecei fazendo o design de interface, que é justamente essa parte visual, essa parte de orientação ali da relação entre o usuário e a máquina. Por exemplo, se você tem um site, você vai, quando você vai website, clicar no menu, no contato, é disso que a gente está falando. Exatamente. O website, dessa disponibilidade. Por exemplo, aquela imagem que você vê quando você abre um website, aquela apresentação visual, aquela forma com que os textos são organizados, as imagens são organizadas, que você tem ali coisas para fazer, é o design de interface. Aquilo ali é o design de interface. Eu passei a fazer aquilo ali. Certo. Né? Então você trabalhou nessa empresa de sistemas com isso, fazendo design de interface em casa. Eu tinha meu computador. E foi legal? Foi bom para você? Ou você ficou mais... Foi excelente. Assim, primeiro eu fiquei vislumbrado, porque eu falei, pô, como é que... Eu que sempre tive um trabalho tão chato... Legal, tão burocrático, né? Como é que eu tô aqui hoje na minha casa trabalhando de pijama, né? Não tenho ninguém aqui me enchendo o saco. Faço o que eu quiser. Faço o que eu quiser, mas tinha que trabalhar, claro. E eu comecei a gostar e me interessar por isso. Como eu não tinha muita experiência na área, foi bom também eu ter essa liberdade para eu poder contar com a ajuda de amigos. Porque meus amigos me ajudaram muito no início, até me ensinando a trabalhar, né? Pessoas que já estavam na área. Que já estavam na área da própria faculdade. Muito bem. Saindo dessa empresa de sistemas, como é que foi? Bom, eu saí dessa empresa de sistemas... Chegou a adquirir um know-how. Fui trabalhar em agência de publicidade. Foi trabalhar numa agência de publicidade. Isso, exatamente. Eu já estava aí com bastante know-how, até pelo tempo, pelo volume de trabalho. Certo. E aí eu consegui pleitear uma vaga em agência de publicidade e comecei a conhecer essa área de criação para a internet, voltada para a publicidade, né? E o que você fez lá? Conta um job aí pra gente, um trabalho. Job, já fiz website, que também design de interface, já fiz design para aplicativos, já fiz também a parte gráfica em agência, tem muito, né? Eu trabalhava com a parte papelaria gráfica. Que é papelaria, anúncio para revista, Uhum. banner, enfim, todas essas coisas eu acabei fazendo, né? Criação de identidade visual, toda essa parte eu fiz e aprendi muito em agência. Certo. E você trabalhou quanto tempo em agência? Pô, como foram várias agências assim, eu não sei, uns 4, 5 anos em agência. Muito bem. E atualmente, qual é o seu trabalho? O meu trabalho é internet. Eu trabalho também com design de interface, mas hoje o meu trabalho ele está voltado para soluções para a internet, né? Digamos assim. Então, hoje, assim, na Frevo, a gente que é a empresa que eu tenho. Você tem 2 empresas. Isso. Conta para... Primeiro, assim, de tudo, queria saber como é que é o seu dia a dia. Dia a dia. Como é o seu dia a dia na Frevo, que é uma empresa de... É uma empresa de design. De design. Tá? É uma empresa de design digital, digamos assim. A Frevo, a gente tem projetos, a gente tem clientes que procuram soluções como sistemas, como websites, como aplicativos para dispositivos móveis. Eles procuram também soluções para comunicação visual, a gente também trabalha com isso. Tá. E a gente tem também
a parte de marketing digital, que é trabalhar a questão de redes sociais e de mecanismos de busca, otimização de mecanismos de buscas, trabalhar com anúncios na internet, links patrocinados, e-mail marketing, toda essa parte de marketing que acontece no ambiente digital. Também está dentro aí dessa questão de design de interface. A gente também faz o design de interação. Então, a interação é tudo que o usuário interage, então você precisa projetar aquilo, né? Certo. E a gente faz o design de usabilidade, que é melhorar a experiência do usuário com aquilo que ele está usando. Então, se você tem um site que você não sabe muito o que fazer, existe um problema ali de usabilidade, né? Existe um problema de interação. Então, a gente vai lá e atua nessa área. Certo. Né? Então, o cliente ele chega com uma questão, com um problema, olha, eu preciso de uma solução para isso. Então, a gente vai projetar, né? O que ele precisa, quais vão ser os caminhos do usuário, o que o site precisa ter, e por aí vai. E aí vai desde o projeto, desde em pensar qual a melhor solução, até a própria execução, que é desenhar o site, o que a gente chama de layout, e desenvolver. Desenhar e desenvolver o site. Eu queria dizer a vocês que estão assistindo o Mande Bem no Enem, que vocês podem mandar suas perguntas aqui, sempre o Rick Freitas, pode mandar pelo site, pelo nosso chat, estamos ao vivo, mande já suas perguntas para cá pra gente continuar esse bate-papo aqui com o Rick. Tenho o maior prazer em responder. Aí, tá vendo? Rick, agora a sua outra empresa é do quê? Bom, a outra empresa ela é uma startup. O que a gente chama de startup? A startup essa aqui? Exatamente, que é o Divide Aí. Divideai.com. Divideai.com. Uma startup. Isso. O que é uma startup? Uma startup é uma empresa, na maioria das vezes, voltada para a tecnologia, mas é uma empresa iniciante. Por que ele tem esse tema? Porque é uma empresa que ela não tem um mercado definido, ela é meio que incerta. Você não sabe quem é o público, quem é o... Enfim, existem pesquisas de público-alvo, mas você não sabe... Você está num ambiente de incertezas. E aí... Trabalha com muitas variáveis, então. Exatamente. E aí, a startup, a característica de quem abre uma startup é uma característica empreendedora. Quer dizer, você quer ser dono do seu negócio, e esse negócio é voltado para a web, voltado para dispositivos móveis, né? Então a gente chama de startup. O Divide Aí, na verdade, ele é uma plataforma web, né? E é uma startup, que ele é um site para a criação de listas de presente, né? E ele possibilita que o usuário crie lista de presentes que ele queira ganhar e as pessoas dividam esses presentes, os amigos, os familiares, dividam esses presentes em cotas, em pedacinhos, o valor do presente pedacinho. E aí cada um ajuda da forma que puder ali, comprando cotas, no final o usuário ganha o presente que ele sonhou. Como é que é? Tudo bem, então o público é muito abrangente, mas até agora, quais foram os nichos de mercado aí que você atua no Divide Aí? Tem muita coisa. No Divide Aí, o público do Divide Aí, na verdade, são... É o quê? Lista de casamento? Aniversário? Casamento, aniversário, qualquer ocasião, às vezes confraternização na empresa, amigo secreto, enfim, qualquer ocasião. Ultimamente a gente tem recebido pessoas no Divide Aí criando listas para ações sociais. Então, por exemplo, se você teve uma lista recente no Divide Aí que foi para comprar cobertor para pessoas moradores de rua. Então, teve uma pessoa, uma usuária do Divide Aí, uma cliente do Divide Aí, que ela idealizou isso. Ela falou, olha, tá chegando frio, na época do frio, né? Eu quero ajudar moradores de rua. Então, ela criou uma lista com um volume lá de cobertores e várias pessoas ajudaram, cada um comprou um pedacinho, não precisou sair tudo do bolso de uma pessoa só. Cada um comprou um pedacinho dos cobertores. Do montante. E esse montante foi comprado em cobertores e foi distribuído para os moradores de rua, né? Tá, e essa lista fica lá e as pessoas que vão contribuir com o dinheiro, como é que é? Como é que é isso? É assim. Você criou a sua lista, digamos que é seu aniversário. Isso, gostei disso. Vamos lá, quando que você faz aniversário? Ixi, está longe, hein? 26 de setembro. Já vai programando, Já vou programar. Sua lista no Divide Aí. Adorei. Vamos lá, uma coisa que é muito comum é a gente comprar um presente para a pessoa na incerteza. E eu vou te dar um presente, eu não te conheço muito bem, e eu vou falar, olha, se você não gostar, você pode trocar, viu? Olha, eu deixo uma dica, na dúvida, joias.
Tá pronto. Para você, joias? Ótimo, mas aí ainda tem um desafio que é qual tipo de joia? Não, uma dúvida, joias. Se brilhou, eu vou gostar, pode ter certeza. Legal. E aí, o que acontece? Digamos que eu não saiba que você gosta de joias. Eu vou te dar um porta-retrato, um kit de meia, ou... Um kit de meia? Uma boneca de porcelana, enfim, esses presentes assim meio genéricos e possivelmente você não vai gostar, vai ficar lá como é que emperrado lá, né? Não, a gente passa pra frente, não tem isso? Também, o que é pior ainda, porque a pessoa gastou para te dar o presente, né? Isso é que é pior. É muito constrangedor você dar um presente para uma pessoa e nunca ver ela usando. Isso acontece muito. Isso é péssimo, né? Por que não ter um site onde você pode colocar o que realmente você gostaria de ganhar, né? Porque aí as pessoas vão acertar no teu presente. Só que aí, às vezes, joias é um pouquinho complicado para uma pessoa dar, né? Porque você quer uma joia que é um pouco mais cara. Certamente. E aí, de repente, sei lá, seu namorado, seu familiar não vai comprar sozinho. Então, ele pode dividir com seus amigos, com seus familiares. O valor da joia é 100, você vai fazer 10 cotas lá, né? De 10 e aí cada um compra uma. Enfim, então, mas isso que eu quero saber. Ok, dividiu, a cada um compra um como? Aonde? Quando? Compra no próprio site. É isso que eu queria saber. Exatamente, no próprio site. O isso? site, o Divide Aí, ele tem lá o ambiente onde apresenta a lista e ele tem lá um botão lá, comprar, contribuir. Então, o amigo que recebeu um convite, avisando, a gente avisa, olha, tá chegando uma ocasião especial para a Rob. Você já tem ideia do que dá de presente para ela? Olha aqui, ela fez uma lista. E aí, recebendo esse e-mail, o convidado, ele vai até a lista, visualiza e fala assim, a Rob quer lá um celular novo. Então, tem um botãozinho lá, comprar cota. Então, você vai ver o valor total do produto, certo, o valor individual de cada cota, certo, e você escolhe quantas cotas você quer comprar. Você quer comprar uma ou várias. Comprou, o sistema de pagamento é muito fácil, tem um intermediador de pagamento, você pode pagar em boleto, cartão, enfim, débito bancário e tal. Automaticamente já recebe um e-mail de confirmação. O teu amigo, no caso você, vai receber um e-mail, olha, você está mais perto de alcançar o teu presente, já teve alguém que te ajudou e tal. E aí você vai lá, vai clicar na tua lista e você vai ver o nome da pessoa que ajudou, para você poder agradecer ela e tal. Quando completar o valor do presente, você resgata e recebe o presente na tua casa. Como é que acontece esse resgate? Quando todos, digamos que você dividiu o seu presente em 10... Desculpe. Não, fica tranquilo. Falando muito, estou aqui. Tudo certo. Você dividiu o seu presente em 10 cotas. Quando atingir as 10 cotas, você vai clicar em resgatar lá na sua área de usuário, certo, criador da lista, e nós vamos receber uma notificação, vamos providenciar a entrega do teu presente. Né? Legal, você vai receber o teu presente em casa. Em quanto tempo? Tem o prazo aí de entrega de cada loja parceira. Hoje a gente tem em torno de 10 a 12 parceiros comerciais, inclusive grandes lojas, grandes e-commerce que são responsáveis por essa entrega. A gente manda a informação de prazo pelo e-mail da pessoa, tá? Então aí você recebeu o presente em casa. Caso você não complete as cotas do teu presente, digamos que são 10 e você conseguiu 5 e acabou o prazo da tua lista. O que você vai poder fazer? Você vai poder resgatar um outro presente com o saldo. Então, por exemplo, você tem lá um saldo de 50, custava 100, você conseguiu 50, você pode comprar outra coisa no site que seja no valor equivalente. Ou você pode pagar a diferença, porque é uma forma de você também ter um desconto sobre aquilo que você já queria. Né? Então, você dá a diferença, ou ainda você pode completar o valor daquele presente com outra coisa que ficou incompleta. Então, você colocou 2 presentes na tua lista, os 2 ficarem completos, você vai transferir no saldo até que um fique completo e você possa resgatar. Que bacana! Legal, né? Muito é bem divertido. Legal, Rick. É bem legal. Eu inclusive, ganhei um violão no mês passado, que foi meu aniversário, coloquei minha lista lá. Olha só! E foi uma das coisas melhores de ter criado o site, é que funcionou pra mim, né? Eu queria um violão, meus amigos foram lá e me ajudaram, me deram um violão, e eu tô lá incomodando o vizinho com o meu... Que legal. A gente tem uma pergunta aqui da nossa internauta, Fernanda, de Curitiba. Bacana. Ela está perguntando o seguinte, falando em startups, você conhece algum site gratuito para reunir profissionais com o intuito de criar novas startups? Sim, sim. Fernanda, para você Fernanda, tem vários, eu posso te indicar, posso falar? Pode, claro. Tem um site que é a Startup House, você vai digitar www.st, S de sapo, T de tatu, house de causa em inglês,
Esse é uma, digamos que é uma casa de startups. Então, ele é uma espécie de incubadora, tá? Uma espécie de incubadora onde pessoas que têm ideias, que querem trabalhar com startup, vão poder procurar esse pessoal, eles vão ajudar. Existem comunidades no Facebook como Startup Brasil, que reúne informações para pessoas que estão interessadas em entrar para essa área, né? E, assim, eu não lembro de cabeça agora, mas tem bastante coisa. Depois, se você quiser, você pode me mandar um e-mail, eu te mando informações mais detalhadas, assim, para todo mundo que deseja entrar para essa área de empreender, de trabalhar com aplicativos para celular, por exemplo, enfim, com sistemas, com soluções web, esse tipo de coisa. Rick, vamos então, para não perder o fio da meada, tá? Para a Fernanda que está assistindo anotar. Passa o teu endereço para o pessoal, depois a gente repete no final do programa. Tá. Quem quiser te mandar e-mail para esclarecer dúvidas. Tá. E-mail pode mandar para o Rick, rick@frevo, né, a dança lá pernambucana, frevodesign.com.br. rick@frevodesign.com.br. Pode mandar. No Twitter eu tô como Rick Freitas, RICK Freitas, @Rick Freitas, facebook.com/rickfreitas.lima. O Facebook do Divide Aí é facebook.com/divideaí. Inclusive, nós estamos com uma promoção lá. Legal. Adorei. Muito bem. Rick, agora eu quero saber o seguinte. Deixou de ser funcionário público, investiu em outra faculdade, trabalhando. Como é que é? Um funcionário de design de interfaces ganha bem? Como é que é? Como você que fez estágio? Como é que funciona para você aí de casa que vai fazer Enem, vai fazer vestibular, vai fazer, de repente, tem o sonho, né? Tem que trabalhar, então tem que estudar, precisa fazer estágio. Um estagiário, vamos aí no início, ganha mais ou menos na faixa de quanto, Rick? Olha, o estagiário, ele começando sem experiência nenhuma, ele tem um salário em torno de R$800 a R$1.500, dependendo da empresa. Certo. Tá? Entre R$800 a R$1.500 é um salário de mercado mesmo para o estagiário em design. Muito bem. E aí, depois que você se formou, você já está no mercado aí, Legal. Vamos colocar... Depois que ele se formou, ele precisa de experiência, né? Ele precisa trabalhar e aí ele vai ser aí um designer júnior, vai ser um designer pleno, até ser um designer sênior, né? Então, tem graduações dentro da área, enfim, existem também, assim, não é uma regra, tá? Pode variar, a pessoa pode começar ganhando bem, dependendo da empresa e dependendo até da habilidade dela. Certo. Né? Porque não tem como padronizar muito isso, né? Por tempo de serviço e tal, porque se o profissional é um bom profissional, é dedicado, ele, por conta própria, ele consegue ganhar muito mais que isso. Então, se é um cara que ele, como eu trabalhava em casa, se eu estou em casa, eu não tenho trabalho, mas eu me dedico, eu procuro tutoriais na internet, eu faço curso, eu estou na faculdade, mas não paro nisso, eu me aprimoro, eu posso conseguir trabalhos dentro da área de design freelancer. Então, eu posso trabalhar como freelancer e ganhar muito bem, né? Tem muita gente que faz isso e não é inclusive, formal. Você que ainda não entrou numa faculdade, mas gosta dessa área, já tem uma habilidade com o computador, já pode começar a fazer seu freelancer já, exatamente, né? Antes escolhe uma área de atuação, né? A gente tem a área aí, a parte de design de interface, a gente tem a parte de front-end, que é você colocar, fazer uma linguagem, a linguagem de HTML, né? Para colocar o site no ar. E tem a parte um pouco mais profunda, que é a parte de desenvolvimento. Aí você precisa aprender uma linguagem de sistema que também é acessível. Muitas pessoas aprendem sozinhas, depois vão para a faculdade e aprimoram, enfim. Tudo depende da dedicação, né? Como em todas as profissões, todas né, as Rick? Profissões. Agora eu quero saber o seguinte, saiu das agências de publicidade, quando é que foi que você resolveu abrir a sua própria empresa? Por quê? Que fase que você estava da sua vida? Quando eu estava trabalhando em agência, em uma das agências que eu estava trabalhando, eu recebi uma proposta para projetar, né, o site de uma startup. Olha só! Legal. Inclusive, tudo tem um é uma startup que está aí rodando, é uma startup legal, eudecido.com, né? Como? Eudecido.com. Eudecido.com. Tudo nome fácil e brasileiro, assim, que a gente gosta, né? Eudecido.com é um site de carros, para venda de carros, né? Ele consegue um desconto lá para as pessoas de carros. E eu recebi o convite de um amigo, né? O Eduardo Medeiros, que é uma pessoa que, inclusive, tive contato com ele aqui através do Senac, né? Tá. E recebi o convite
dele para projetar o site do Eu Decido, né? Ele... que legal. E aí o que acontece? Ele se reuniu com outras pessoas, com inclusive uma pessoa que é o meu sócio, a ideia do Eu Decido partiu de uma pessoa que é meu sócio no Divide Aí, que é o Silvio Vaz, e ele teve essa ideia, comentou com o Eduardo, aí o Eduardo chamou uma equipe, me contratou, na verdade me convidou, ele falou, Rick, você vai trabalhar comigo, larga tudo aí, e aí entrou mais uma vez esse ímpeto meu de correr atrás de desafios. Eu falei, pô, meu emprego na agência estava estável, tinha oportunidade de crescer, uma excelente agência, mas aí eu falei assim, pô, eu vou, é uma coisa nova, né? Então eles começaram a fundar essa empresa e eu fui o responsável por projetar o site, em pensar como que o site seria, quais as funcionalidades que teriam, criar ali a identidade visual do site, toda aquela questão, e eu fiz isso. E aí eu tive contato com esse ambiente de startup, foi o primeiro contato que eu tive. E aí eu fiquei fascinado, eu falei, pô, além de tudo, além de poder trabalhar com a internet, eu posso ter minha própria empresa, pô, eu não saio mais daqui, né? Então foi aí que eu comecei a pensar. Então conheci as pessoas que são meus sócios hoje no Divide Aí, né? Uhum. E aí comecei a trabalhar com isso e adorei, né? Que legal, muito que legal. Bacana. E paralelo a isso, a tua outra empresa? Paralelo a isso, porque o Divide Aí é uma startup, toda empresa que começa, né, ela precisa de um incentivo, de recursos, claro, né, até que ela comece a andar com as próprias pernas. Então, exato, eu precisava manter a minha renda, então, como eu não poderia abandonar o Divide Aí para trabalhar numa agência ou trabalhar em outra empresa, eu decidi abrir meu próprio negócio, que inclusive... Decidiu como, Rick? Porque as pessoas estão em casa, aí elas ficam... Pô, decidiu, parece muito simples, parece muito fácil. Vamos lá, vou tentar detalhar. No curso de interface aqui no Senac, aconteceu muita... Assim, eu pude ter muita experiência, né, certo, com essa parte de empreendedorismo. Então, a gente teve aula de empreendedorismo, os professores sempre incentivaram. O curso, de uma certa forma, ele prepara o aluno não só para ser um funcionário, mas para ser um empreendedor, para ser um cara que vai ter uma ideia, por exemplo, como a do Divide Aí, e executá-la, né? Eles incentivam isso. E aí, como já tinha arriscado, dado assim já tinha tido essa iniciativa de fundar o Divide Aí, eu decidi que eu ia precisar trabalhar por conta, por causa do tempo mesmo, para conciliar as duas coisas. Eu não poderia ter um chefe e sem esconder dele o que eu estava fazendo, enfim, estava fazendo outro trabalho que no caso era a minha empresa, né, o Divide Aí. Então eu falei, bom, eu preciso trabalhar. O meu irmão, ele é designer também se formou no Senac, o Jefferson, e eu comentei com ele, eu falei, Jeff, a gente precisa trabalhar junto, eu e você, a gente precisa começar uma empresa e vamos abrir uma empresa porque a gente precisa fazer. E ele também é sócio no Divide Aí, ele falou, bom, a gente está aqui, a gente precisa fazer. Foi aí que surgiu a ideia da Frevo, a gente já fazia alguns trabalhos como freelancers, já tínhamos alguns clientes, né, eu e ele, e aí foram surgindo mais clientes por indicação, a gente, outra empresa que inclusive faz parte aí dos sócios do Eu Decido, desse pessoal todo, passou a ser nosso cliente também, começamos a prestar serviço para eles, e as coisas foram começando a caminhar desse jeito. Mas a ideia começou a partir da necessidade, olha, a gente precisa ganhar o nosso dinheiro ali enquanto a gente vai tocando o Divide Aí, né? E também, depois de eu ter vivenciado essa experiência de abrir uma startup, eu já me condicionei a nunca mais trabalhar para ninguém. Espero não precisar, né? Trabalhar para mim mesmo. Você sempre teve esse espírito empreendedor, Rick? Não. Não? Como é que foi isso? Como eu te falei, eu pensava que... funcionário público era o ideal. Entendeu? Que eu deveria ter um emprego fixo, tal, ter aquela coisa. Isso foi mudando ao longo dos anos. Isso foi mudando com o tempo. Então eu percebo que essa sua forma de ser empreendedor, ela está muito ligada ao prazer que você tem em trabalhar com isso. Exatamente. Porque eu costumo dizer assim, que para você saber o que ajudar as pessoas que ainda não decidiram, para você saber o que te faz feliz, né? Pense em algo que você faria de graça. Né? Algo que você faria sem ganhar dinheiro.
aí vai estar a tua vocação, né? Então, trabalhar com internet, trabalhar com o que eu faço hoje, com design e criação, é algo que eu faria sem ganhar dinheiro. É claro que a gente precisa de dinheiro para viver, mas eu faria com o mesmo prazer, ganhando pouco ou muito. Então, se você encontra algo que você faz com o mesmo prazer, ganhando pouco ou muito, aí que é onde você vai ser feliz. Você acha que essa é a chave da felicidade? Eu não digo nem do sucesso, porque opinião. O sucesso, enfim, cada um tem a sua sucesso está relacionado... Mas a sua felicidade pessoal... Sua realização pessoal. Eu acho que o sucesso, ele vem através da realização pessoal. Exato. Uma pessoa que não é feliz no que faz, dificilmente ela vai mas ser realização pessoal ou profissional, né? Tem gente que abdica, escolhe um ou outro. Você acha que eles caminham num paralelo? Como é que você vê isso? Eu acho que eles podem caminhar paralelo. Eles devem, eu acho. Devem. Melhor, vamos lá, vai. Né? Vamos falar a verdade. É justo. Devem caminhar em paralelo. Sua realização pessoal com profissional. Muito bem. Rick, eu queria que você desse assim, um parecer, assim, você como um profissional do design de interface, para quem está assistindo você, se tem alguma dúvida, se talvez queira fazer isso ou não, enfim. Mas o que você tem a dizer para quem está a fim de seguir esse caminho? Conhecer mais seguir sobre essa design profissão? O que você tem a dizer sobre isso? Assim, sobre você, Rick, profissional dessa área? Bom, em primeiro lugar, você tem que fazer uma avaliação. O conselho que eu daria é assim, é uma avaliação sobre as suas preferências, o que você gosta de fazer e se você já tem alguma habilidade. Mesmo porque mudar de área não faz mal a ninguém. Não faz mal, você não precisa estar limitado. Né? Se você está numa área que te dá dinheiro e você quer para uma área que te dá mais prazer, pode fazer isso. Assim, eu posso dizer que eu sou testemunha que dá certo. Tá? Demora um tempo, você precisa de esforço, nada é fácil na vida, mas dá certo. Você vai, no mínimo, ficar feliz trabalhando, né? Então, se você tem afinidade com programas gráficos, né, para trabalhar aí, Photoshop, Illustrator, enfim, se você gosta de fazer montagem, gosta de trabalhar com imagem, se você gosta dessa parte visual, se você gosta de arte, né, se você gosta de tecnologia, você pega lá a sua tablet, o seu smartphone e você gosta de pensar assim, pô, esse botão poderia estar num lugar diferente, ou essa telinha poderia fazer isso, fazer aquilo, ou poderia estar numa organização diferente. Essa é a tua área, é a área de design de interface. Se você gosta de videogame, se você gosta de saber como as coisas eletronicamente funcionam, a área de design de interface é um bom caminho para você começar. Que legal, Rick, muito bom. Gostei de ver. Rick, muito sucesso para você. Olha, obrigado. Tá, espero que a sua empresa... Eu adorei, eu vou visitar o seu site. Diga o seu site para todo mundo. www.divideai.com www.divideai.com. Divide aí, né? De dividir. De dividir, ó, tem até um cartãozinho aqui, ó. Divide aí. Isso. Muito bem, para todo mundo ver. Você vê que eu já posso até ganhar. Bacana. Né? Muito bem. Agora, eu também queria, Rick, que você dissesse pra gente aqui. Eu perguntei no início qual foi como é que você estava se sentindo no primeiro dia de aula, chegando. E aí, você saiu da faculdade, saiu aqui do Senac, e como é que você se sente sendo um ex-aluno aqui do Senac? Como as suas impressões foram quando você chegou e quais foram as suas impressões quando você agora deixou de ser estudante, um profissional, se formou, enfim? Olha, enquanto eu estava estudando, eu estava muito ansioso, né? A gente soma o cansaço do trabalho, aquela coisa, a gente quer que o curso acabe logo. Quando acaba, fatalmente você sente falta, não só da convivência com as pessoas, mas também do próprio curso, do que você pode aprender mais, né? A relação que eu tenho com o Senac é ótima, porque o Senac, ele literalmente me deu a oportunidade de mudar a minha história, mudou minha vida profissional por completo, né? Na verdade, eu me sinto especial por ter feito o Senac, por participar disso, por ser convidado pelo Senac para esse tipo de evento, né? E poder compartilhar com as pessoas que também estão em dúvida se vão escolher, qual faculdade escolher, poder compartilhar a minha experiência, digamos, bem sucedida dentro da minha expectativa, dentro do Senac, a partir do Senac, né, digamos assim. Foi bem legal.
Que legal, Rick. Rick, muito obrigada. Obrigado pela Eu que entrevista, agradeço. pela disponibilidade. Sucesso para você. Obrigado a todos Pessoal, nós. chegamos aí ao final de mais um evento aqui do Guia de Profissões do Mande Bem no Enem. Bacana. Certo? Esse evento é realizado e patrocinado pela Centro Universitário Senac. Nós estamos aqui na unidade de Santo Amaro. E eu queria agradecer a presença de todos vocês. Espero que nós tenhamos esclarecido algumas dúvidas e gerado outras, certamente. Espero que sim, né? Para todo mundo correr atrás do que quer. Até a próxima. Valeu!